Hoje é dia dos norte-americanos aqui no canal e por isso vou te contar nesse vídeo a história da melhor campanha deles nas Copas que aconteceu lá em 2002. Eu sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Com essa vaga garantida para a Copa de 2022 no Catar, os norte-americanos vão para sua 11ª participação nesse torneio, o que faz com que eles fiquem na segunda colocação atrás do México nesse quesito das seleções que fazem parte lá da CONCACAF, que é a confederação que organiza o futebol na América do Norte, Central e também no Caribe. Apesar de tantas participações, eles nunca conseguiram, para valer, chegar a uma fase mais avançada, com exceção dessa em 2002, que aconteceu lá no Japão e na Coreia do Sul, na Ásia. Mas essa escolha não teve nada de aleatório, pelo contrário, isso é fruto da enquete feita lá no nosso Instagram, Replay_das Copas, que em breve eu vou mudar, mas por enquanto ele está ativo ainda. Então, te convido a fazer parte dessa comunidade. Aproveita para assistir os nossos vídeos, stories e também participar das nossas enquetes. E é por lá que sai a ideia para o vídeo como esse aqui. Nas eliminatórias da CONCACAF, os norte-americanos tiveram dificuldade e acumularam 3 derrotas naquele torneio. E só se classificaram na última rodada depois de empatar com Trinidad e Tobago fora de casa por 0-0. Então chegaram se arrastando para essa Copa do Mundo e o que eles não queriam era repetir o feito de ter ficado na última colocação geral na Copa do Mundo de 98, que foi disputada lá na França e foi um verdadeiro vexame para eles. Então, segundo o sorteio, foram parar no grupo D de dado, que tinha como companhia Polônia, Portugal, que era uma grande seleção, tinha vários bons jogadores, e a Coreia do Sul, que era uma das mandantes daquela competição. E os Estados Unidos, até aquele momento, nunca tinha enfrentado nenhuma das 3 na história das Copas. E a estreia deles seria contra a melhor seleção daquele grupo e uma das favoritas, por incrível que pareça, a conquistar o título, que era a seleção de Portugal. Os portugueses ficaram anos sem participar de uma Copa do Mundo, a última tinha sido em 86. Mesmo assim, tinham grandes jogadores daquele período como o Rui Costa, o Pauleta e o Figo, Luiz Figo, que era o melhor jogador do mundo em 2000 e também em 2001. Então os portugueses chegavam nessa Copa com status de favorita. Mas a melhor participação dos norte-americanos foi justamente nessa partida mais difícil. E eles começaram com tudo. Foi um primeiro tempo excelente. Com gol aos 4 minutos, O'Brien abriu o placar para os norte-americanos e em seguida o Rui Costa, português, fez o gol contra. Mas para completar esse primeiro tempo insano, McBride, um bom jogador, fez o 3º gol dos Estados Unidos, acredite se quiser. Mas ainda no primeiro tempo, o Beto fez o gol ali para os portugueses e conseguiram levar uma desvantagem um pouco mais favorável. E no segundo tempo, outro gol contra, dessa vez do americano Agos, mas foi a favor de Portugal, que diminuiu esse jogo para 3-2, mas não conseguiu empatar. E a estreia dos Estados Unidos não poderia ter sido melhor, né? Venceram a favorita daquele grupo. Se você estiver gostando desse vídeo até agora, deixa aquele like maneiro aí para poder fortalecer o nosso canal. E também, se você não é inscrito, se inscreva aí e também ative o sino das notificações e fica ligado nos outros vídeos aí. Após essa vitória inesperada, os americanos iam enfrentar a Coreia do Sul, mandante, dona da festa, e que estava empolgado com a sua torcida fazendo festa pelas ruas, e principalmente por conta da vitória na estreia em cima da Polônia por 2-0. E uma vitória que, para um lado ou para o outro, daria praticamente a classificação antecipada para as oitavas de final. Os americanos abriram no placar, com o gol de Clem Mathis, mas os sul-coreanos conseguiram empatar. O gol de An Jung-an. Nessa partida aqui brilhou Brad Friedel, um excelente goleiro norte-americano que defendeu essa cobrança de pênalti aí. Com esse empate foram para 4 pontos, assim como os sul-coreanos. Não conseguiram a vaga antecipada e corriam o risco de serem eliminados, caso perdesse para a Polônia na 3ª rodada. E foi justamente o que aconteceu. Os americanos levaram um atropelo ali dos poloneses, que abriram logo 3-0, um gol atrás do outro. E aí, já indo para a reta final, Donovan fez o gol, diminuiu o placar, e apesar da derrota de 3-1, os norte-americanos conseguiram a vaga na 2ª colocação atrás dos sul-coreanos, porque esses camaradas derrotaram o Portugal por 1-0. E surpreendentemente, os portugueses ficaram de fora ainda na fase de grupos. Avançaram as 2 surpresas do grupo. Chegar às oitavas de final em um grupo difícil para os norte-americanos já era feito em tanto. Algo que só se repetiu em 94, quando eles sediaram o torneio e foram eliminados pelo Brasil. E na primeira Copa de 1930, onde chegaram na semifinal, mas só chegaram nessa fase porque tinham pouquíssimas seleções. Mas a história maior estava por vir ainda. Eu falei aqui sobre a CONCACAF, que é a confederação que organiza o futebol lá naquela região da América do Norte, Central e Caribe. A melhor seleção disparada em títulos, em jogos históricos, é a seleção mexicana. E os norte-americanos sempre foram um saco de pancadas para eles.
até esse jogo aqui. Sim, pela primeira vez e até agora única na história, duas seleções da CONCACAF se enfrentaram na Copa do Mundo e foi uma rivalidade tanto. O México chegava como favorito porque liderou um grupo que tinha a Itália, que ficou na segunda colocação. Mas os norte-americanos cansaram de ser saco de pancadas dos mexicanos e nesse, que foi o jogo mais importante da história desse confronto, deu os americanos. Com gols do McBride, o segundo gol dele nessa Copa, logo aos 8 minutos, e o gol histórico de Donovan, isso mesmo. Já no segundo tempo, deu a vitória mágica, incrível, dos norte-americanos em cima dos mexicanos. E ainda por cima com o gol do Landon Donovan. Ele era conhecido como Capitão América e é considerado até hoje como o maior e melhor jogador da história do futebol daquele país. Donovan era um jogador de meio de campo, jogava como meio atacante e foi ídolo no Los Angeles Galaxy, mas apesar de ser norte-americano, ele começou a sua carreira profissional no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Também teve passagem pelo Bayern de Munique, grande alemão. Além do mais, jogou também no Everton, da Inglaterra, e teve a sua última passagem pelo León do México, e foi lá que ele encerrou a carreira. Essa lenda norte-americana participou de 3 Copas do Mundo. Essa, 2002, foi a primeira. Ele também participou em 2006 e em 2010, e por pouco não veio ao Brasil em 2014. Essa história já poderia ter parado por aqui, afinal de contas, essa foi a terceira vez que eles avançaram da fase de grupos. Depois, em 2014 e 2010 também, eles conseguiram chegar até as oitavas de final. Mas venceram o México nessa competição e também Portugal foi um grande feito. Tinha pela frente agora a Alemanha. Os alemães que vinham se arrastando, eu já falei deles aqui nesse canal, essa campanha deles em 2002. E cheguei a comentar nesse vídeo da Alemanha sobre esse jogo aqui, em que o melhor em campo foi Oliver Kahn, o goleiro alemão, e os norte-americanos não tiveram medo dos alemães. Partiram para cima e se não fosse o goleirão alemão, talvez os norte-americanos chegariam até a semifinal, que seria um impacto gigantesco na história do futebol daquele país. Esse jogo aqui teve um lance também polêmico, né? Aliás, de polêmicas não faltaram naquela Copa. Se o juiz desse esse pênalti, talvez os americanos teriam empatado o jogo. Mas quem fez o gol e o único da partida foi Michael Ballack, que esse gol aí deu a vitória aos alemães por 1-0 e a vaga deles à semifinal, e parava por aqui o sonho dos norte-americanos de chegarem aí a uma fase bem mais avançada ainda. Essa foi de longe a melhor campanha dos norte-americanos na história das Copas. Eles que ficaram de fora em 2018 na Rússia, vão estar, como eu falei no início do vídeo, no Qatar em 2022. Dessa geração, eu vou destacar aqui o McBride, que já falei dele aqui nesse vídeo, fechou a Copa fazendo 2 gols. Outro carinha que eu citei aqui, o goleirão Brad Friedel, que agarrou aí no Liverpool, no Tottenham e também no Aston Villa. O capitão desse time não era o Donovan, era o Claudio Reyna, outro jogador lendário do futebol norte-americano. E outra lenda, talvez no mesmo patamar do Donovan, foi Bruce Arena, o técnico, o treinador que levou os Estados Unidos a 2 Copas do Mundo, 2002 e 2006, além de títulos como a Copa Ouro. Ele voltou a assumir a seleção para a Copa de 2018, já na reta final das eliminatórias, mas acabou não levando a equipe para a Copa que aconteceu na Rússia. Mesmo assim, ele tem um legado gigantesco na história do futebol dos Estados Unidos. No caso, o soccer, não é? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.